Olá, minha deusa maravilhosa, seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer. Se você não me conhece, ainda caiu de paraquedas por aqui. Eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina. E na Masterclass de hoje a gente vai falar sobre como fazer esse homem te procurar. Deusa, você tá interessada num cara que não te procura, que não vai atrás de você, que não te manda mensagem ou não faz mais, né? Talvez ele até fizesse no começo, mas agora o negócio tá mais devagar do que não sei lá o que, tá devagar, quase parando. E aí você não sabe mais se faz alguma coisa para tentar, né, atiçar, ressuscitar este homem, se deixa pra lá, mas você tá curtindo, você gosta dele, vocês tiveram interações gostosas e você gostaria de dar uma continuidade ali? Então, essa Masterclass é perfeita pra você. Fica comigo até o final, tá bom? Te garanto que vai valer a pena. Vamos primeiro entender o que nós queremos dizer aqui com procurar. Procurar, deusa, é fazer movimentos ativos, né? É este homem, de fato, se movimentar em relação a você. Ele mandar mensagens, iniciar conversas, puxar assuntos, puxar ganchos, manifestar interesse por você, pela sua vida, pelo que você está fazendo, pelo que você deixou de fazer, por acontecimentos importantes que ele sabe que estavam prestes a ocorrer na sua vida. Você ia fazer uma prova, ou você ia prestar um concurso, ou ia para uma entrevista de emprego, uma viagem, alguma coisa, né, que tem um gancho para que ele possa se conectar com você. Procurar é convidar para sair, é querer saber sobre os seus sentimentos, como você se sente, se você tá bem, se você tá mal. Ou seja, movimentos que tenham um nível, no mínimo, 5 de esforço. Vamos colocar um nível mínimo 5 de esforço? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu dei tanta ênfase nisso aqui. Porque a gente costuma confundir esses movimentos ativos. A gente acha que procurar é qualquer coisa. Se o cara visualiza os teus stories, ele não tá te procurando. Se ele reage aos teus stories com aquela reação mais rápida que tem ainda, né? Quando a gente entra nos stories, tem a parte do direct ali que você pode escrever uma mensagem, que também não é procurar. Se ele mandar uma mensagem, pode ser um nível de esforço talvez 3, 4, mas não chega a 5 ainda. Mas quando ele reage ainda, né, coloca aquele olhinho com aquele coraçãozinho, aquela carinha com aquele coraçãozinho, né, os olhinhos, ou um coraçãozinho, ou palminho, ou foguinho. Nossa, mas isso é muito fácil, né? Dá pra fazer em linha de produção. E você tá ali, 10 meninas na frente, ele só vai rapidinho. Olha só que beleza. Nota de esforço 2, né? 1, 2, talvez um 2. Mas você percebe que isso não é procurar? Ele só te responder. Ele só responder às tuas investidas quando você chama para conversar, quando você manda alguma coisa, também não é procurar. Mesmo que ele responda de uma forma legal, que ele dê continuidade de uma conversa ali, ainda assim, não é procurar. É responder, é reagir a um movimento que foi você quem fez, foi você quem iniciou. Ele só aceitar os seus convites, mas nunca chamar para sair, nunca convidar para sair, também não é procurar. E essa aqui às vezes confunde bastante. Ele só te procurar para sexo não é procurar. Tudo bem, é um procurar para sexo, mas quando a gente fala me procurar, né, o título desse vídeo, desta Masterclass, tudo aquilo que envolve o procurar que você, mulher, deseja, não é só sexo, senão seria muito fácil, né, Deus? Você nem precisaria estar gastando seu tempo, a sua energia assistindo um vídeo aqui. Se a gente quiser estimular um homem para sexo, é rapidinho, é facinho, ele vem mesmo. Então, quando ele te procura só para convites para ir para casa dele, ou para motel, ou qualquer coisa que você sabe, ou até para ir para sua casa, né? Se o cara tiver mais cara de pau ainda. Mas qualquer tipo de contexto que você sabe que vai ter o grande finale e é por isso que ele tá fazendo o convite, às vezes ele até te chama para sair para um barzinho ou alguma coisa nesse sentido, mas porque o after vai estar garantido, porque se não estivesse, você sabe que ele não convidaria. Então nada disso aqui vale, tá bom? Lembra, a gente quer um mínimo de esforço 5 para mais, para ir evoluindo. Tudo isso aqui que eu trouxe para você é esforço
1, 2, 3, 4 no máximo. E por que é importante a gente entender isso? Porque a procura desse homem vai ter motivações diferentes. E se a gente não compreende qual é a motivação dele que está por trás daquela procura, nós vamos nos sabotar, acabar interpretando os sinais de uma forma não legal, não bacana, que vão atrapalhar o nosso jogo, tá bom? E eu mapeei aqui para você as 5 principais motivações que levam um homem a entrar em contato com você, que não necessariamente é o procurar, mas que levam ele a falar com você. Vamos entender quais são elas? A primeira motivação é sexo, a gente acabou de falar sobre isso. Então, quando o cara quer satisfazer uma necessidade dele ali, quando ele quer algo casual, algo sem compromisso, só gostosinho, puro prazer, ele pode entrar em contato com você. Mas tem também uma segunda motivação que é só o flertar. Você provavelmente já conversou com um cara que pelas mensagens era aquela coisa gostosa, aquelas mensagens picantes, aquela conversa, mas nada saía dali, nada evoluía e talvez nem você nem ele tivessem essa motivação para sair dali para conversar. Era quase como se fosse um namoro virtual, né, um relacionamento virtual ali, e aquilo por si só já era o suficiente. Faz sentido? Esse tipo de relação ele é mais ali para uma carência, para validar o nosso ego, né? Pra gente brincar, falar umas besteiras, dar uma risada, mas não necessariamente para evoluir. É como se fosse um passatempo. Então pode ser que alguns movimentos dele sejam mais nesse aspecto, tá bom? Naquela conversinha, naquele flerte, naquelas mensagens picantezinhas, mas que só ficam naquilo, que morrem ali e depois não evoluem. Elas não vão para o mundo real, para o mundo físico. Mas a gente tem também uma terceira motivação, que é o desabafar. Esse aqui é mais comum quando a gente tem mais intimidade com a pessoa, tá bom? Se de repente esse cara for um amigo teu, ou um ex-namorado, tem uma relação de intimidade, pode ser que seja um ficante, até pode se o cara for muito problemático, né, muito desamparado na vida, não tenha ninguém, aí minha filha, vai pegar você para Cristo ali, para ser mãe, para ser psicóloga, logo nas primeiras conversas. Pode acontecer, pode, é um pouquinho menos comum, mas vai que tem de tudo nessa vida, né? Então esse aqui é o cara que vai procurar só pra falar dele, pra desabafar, pra pedir conselho. Ai, porque minha vida tá assim, ai, porque minha mãe isso, ai, porque meu trabalho, ai, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Fala, não te paga a sua hora de terapeuta, desabafa e depois é isso, obrigada, beijo, some, né? Não te pergunta da sua vida, ou se pergunta só por obrigação, não tem muito interesse em saber ali, é mais pra alugar a sua hora como psicóloga gratuita mesmo. A gente também tem a quarta motivação, que é uma motivação de amizade. E essa aqui, de novo, também tem uma semelhança com a terceira motivação. Ela é mais comum quando vocês já são amigos, já foram amigos, né, de longa data. Quando ele é um ex-companheiro seu, eventualmente pode acontecer com um ficante, mas é mais difícil. Esse aqui não necessariamente vai pro desabafo. Não é que o cara tá te alugando como terapeuta, mas ele quer conversar com você coisas do dia a dia, amenidades, como se você fosse uma best friend, uma amiga, uma mana, né? Às vezes vocês até, a forma como vocês se comunicam, a forma como ele se comunica com você, é como se fosse com um mano, um brother dele, um amigo. Você se sente até meio hominho, né? Quando ele vem falar com você, você percebe a diferença de tom, a forma como ele se refere, os assuntos que ele conversa com você. Pode ser até que ele te conte das outras mulheres, né? Com que ele tá saindo aí, minha filha, você realmente está na friend zone. Quando você cai nesse lugar do cara, começou a falar de outras mulheres pra você. E aí, por fim, nós temos a quinta motivação. E essa aqui que é interessante, né? Que a gente realmente quer, que é quando o cara, ele faz movimentos porque ele está interessado afetivamente em você. Ele está interessado em você como mulher, você como pessoa. Ele quer se envolver mais e está minimamente disposto para isso. E aí a pergunta de $1 milhão que você está me fazendo nesse momento. Mas Gabi, como que eu vou saber? Como que eu vou saber se ele de fato está interessado em mim? Deus, olha só, pensa que
o interesse desse homem, ele vai de uma escala de 0 a 10. Deixa eu ver se fica bom na minha câmera aqui para mostrar para você. Cabe bonitinho? Cabe. Onde 0 é completamente indiferente. A gente acha que é odiar, mas quando a pessoa tem raiva, mágoa, ressentimento, na verdade isso é uma outra faceta do amor, tá? Isso significa que ainda tem algum tipo de vínculo, algum tipo de envolvimento emocional. Então não necessariamente é o 0, tá mais perto daqui. Tem um monte de sombras e coisas para curar, meio mal resolvido, meio torto, mas tá mais perto daqui, tá? O 0 é a indiferença. Você não chove, nem molha, nem cheira, nem fede, nem nada disso para ele. Mas aí, entre o 0 e o 10 é ele querer casar com você, te amar incondicionalmente, ter certeza absoluta que você é a mulher que ele quer que seja a mãe dos filhos dele. A gente tem uma escala enorme, né? Uma escala enorme de interesse. Então, o que a gente precisa analisar aqui é identificar qual é o nível de interesse baseado nos sinais que esse homem dá. Pode ser que seja um interesse apenas como amiga. Pode ser que seja um interesse como psicóloga, não é nem amiga, mas assim, você ouve meus problemas aí, me ajuda com as minhas questões. Pode ser que seja um interesse de flerte, é aquele papinho gostoso ali só pra ficar nas conversas mesmo. Ou um interesse pra ficadas casuais, um sexo gostoso, ou um interesse pra namoro. Quando a gente passa do 5 aqui, vem pro 6, né? Aí a gente já começa a falar de comprometimento, de relacionamento, de parceria, de construção. Por que eu disse, por exemplo, que quando o cara simplesmente topa os seus convites para sair, isso não é um procurar, porque não é um movimento ativo que ele faz. Muitas vezes esse homem, ele só topa sair com você porque não tinha nada melhor naquele momento. Então, a outra mulher que ele dava prioridade não estava disponível, ou os amigos dele, os rolês que ele tinha com os amigos dele miaram, ou não tinha nada para fazer. E aí ele olha e fala, já que eu estou sem nada, beleza. Já que nada melhor apareceu, eu vou. Só que você percebe que você não é prioridade, então você não passou dos 5 ainda na escala dele de interesse. Se surgir algo melhor, ele vai. Se a outra mulher aparecer, ele desmarca com você. E aí, quando o cara desmarca de última hora, já é um sinal pra gente começar a interpretar. Disse mulher, mas não necessariamente é uma mulher. Pode ser, mas pode ser os amigos, pode ser o futebol, pode ser qualquer outra coisa que ele considere naquele momento mais interessante do que sair com você, tá bom, deusa? Porque se o cara realmente passou dos 5, tá interessado, ele vai fazer movimentos ativos para te chamar para sair. E existe também uma questão de momento pessoal de cada ser humano, de cada cidadão. Você já deve ter percebido que existem momentos que a gente está mais carente e menos carente. Às vezes tem aquele carinha nos seus contatinhos e você nem dá muita bola para ele, assim, você tá vivendo sua vida, está curtindo, tem outros homens como prioridade. Só que aí chega um dia que aquele cara não tá disponível, que você tá mais carente, que você tá de TPM, que as coisas estão meio borocochôs na sua vida. E aí você olha e você começa a achar ele mais interessante. Não é consciente, você nem faz de propósito. Mas já que ele tá ali, aí ele começa a te mandar umas mensagens, aí você vai, começa a conversar com ele e naquele momento foi gostosinho. Naquele momento foi legal, foi gostoso, enfim, te ajudou a lidar com a sua carência. E aí no momento seguinte, no dia seguinte, quando você já tá melhor, tá mais disposta, ele volta a te mandar, às vezes, a mesma mensagem que ele mandou no dia anterior, mas você não vê mais a mesma graça. Você acha meio chato, você fala, tá bom, meu filho, tchau, te respondo depois, sabe? Percebe? Porque nós temos os altos e baixos. E às vezes, para um momento de carência, aquela pessoa se torna mais interessante, mas é uma interessância passageira. E deusa, isso é muito importante da gente compreender para 2 razões, tá bom? A primeira, a gente vive num mundo de heterogeneidade, palavra difícil, nem sei se tá certo isso aí, mas você releva, tá? De consciências, onde nem todo mundo é maduro, nem todo mundo aprendeu a se relacionar, nem todo mundo vai para um relacionamento se preocupando com o bem-estar do outro. Na verdade, grande parte das pessoas ainda
vai para relações buscando enxergar o que elas vão tirar de vantagem daquela relação ou não. Eu vou me dar bem aqui? O que essa pessoa vai me trazer? O que essa pessoa vai me dar? Como que essa pessoa vai fazer eu me sentir? Mas muitas vezes a gente não para pensar em como que eu vou fazer essa pessoa sentir, como que ela vai se sentir se eu fizer de tal forma ou se eu não fizer tal coisa. Então, o fato que vão ter muitos homens por aí que vão estar tão preocupados em se satisfazer através de você, que podem acabar te enganando, te manipulando, te iludindo, falando o que você quer ouvir apenas para conseguir benefícios com você. Desde uma forma consciente, os mais cafajestes mesmo, até mesmo aqueles que não fazem de propósito, mas para evitar conflito, para evitar que você se machuque, às vezes no medo de te machucar, eles acabam te machucando mais ainda, né? Mas fato é que você, quando toma consciência disso, evita de cair na lábia, porque você está prestando atenção nos sinais, nos comportamentos que estão por trás daquilo que ele está falando. E a segunda razão é que você evita de iludir a si própria. Porque o que mais acontece, Deusa, é que as mulheres, principalmente, elas enxergam aquilo que elas querem enxergar. Muitas vezes esse cara fala e essa mulher simplesmente ignora o que ele falou. Teve um filme que eu assisti, eu não vou me recordar agora. Eu tava voltando de um voo essa semana e aí tinha que passar o tempo lá, né? Coloquei um filme pra assistir ali no aplicativo, Vidas Solteiras, Como Ser Solteira, Vida de Solteira, alguma coisa nesse sentido, tá? E tinha um cara lá que ele era o garanhão, o mulherengo, gostosão, né? Pegava todo mundo, mas ele não era cafajeste, porque ele não escondia nada de ninguém. Ele falava o que ele buscava e o que ele não buscava, o que ele estava disposto e o que ele não estava disposto. E as mulheres entravam nos relacionamentos com ele mesmo assim. E aí ele chegou para uma moça e falou assim: olha, vocês mulheres, vocês só enxergam aquilo que vocês querem enxergar, por mais que as coisas estejam escancaradas na sua frente. Quer ver? A menina falou, quero. Aí ele chegou e foi falar com uma outra moça que ele estava ficando, tendo uma relação casual ali. E aí ele chegou pra ela e falou mais ou menos assim, tá? Não vou lembrar certinho, mas ele falou que naquele momento ele achava melhor eles começarem a ver outras pessoas, porque ele queria uma relação mais aberta, mais livre, ele estava interessado em conhecer outras mulheres, que se ela quisesse, ela poderia se abrir para conhecer outros homens também, e que ele estava fazendo isso porque ele gostava muito dela, ele apreciava muito ela e ele não queria que ela saísse machucada dessa história. Ele foi sincero, certo? Nesse momento, a moça vira para ele e falou assim: nossa, você realmente gosta de mim? E deu um beijo nele e saiu. O que ficou dessa cena? Tudo aquilo que ele falou antes é como se ele não tivesse falado, porque quando ele falou aquilo que ela gostaria de ouvir, que não deixa de ser verdade, ele gosta dela, mas é só aquilo que importa. E a menina estava completamente apaixonada. Então ela não ia ficar com outros caras, ela não queria ficar com outros caras, ela queria ficar só com ele. Só que o gostar dele é diferente do gostar dela. Percebe? Ela gosta dele a nível de compromisso, relacionamento, casamento. Ele gosta dela a nível de ficadas casuais. Então a dele tá no nível 3, a dela tá no nível 8. Só que quando a gente ouve o gostar, não existe uma palavra, podia existir, né? Uma palavra que separasse mais as coisas. Tudo bem, o amar é um nível acima mesmo. Mas o gostar, muitas vezes a gente fala um gostar quando a gente ama uma pessoa, quando a gente está muito apaixonada por uma pessoa. Então é uma palavra com sentido duplo. Se nós não pararmos para observar todo o contexto e qual que é o nível que aquele gostar significa, a gente vai se iludir, a gente vai procurar os sinais aonde eles não existem, catar pelo em ovo ali para poder justificar a nossa história e continuar naquela relação. E aí eu separei 7 motivos que podem estar influenciando aí para que este homem não te procure ativamente, tá bom? Presta atenção nisso, faz uma análise do seu caso aí e vê aonde você se encaixa melhor. O primeiro motivo é que pode estar cedo demais, ele não te conhece tanto assim, ele não tem um grande vínculo emocional com você, ele tá vivendo a vida dele, então
você é mais uma nesse momento. Não tô dizendo que você é mais uma, tá? Mas na vida dele, com as outras coisas que estão acontecendo, você é mais uma coisa, porque ele ainda não conhece você a fundo. Então, pode ser que ele não te procure tanto por conta disso, sim. Analisa quanto tempo você conhece esse homem e há quanto tempo vocês estão saindo de fato. Segunda razão, ele pode ser tímido e ter medo de ser rejeitado. Se vocês estão nas primeiras interações, isso pode rolar real, tá bom? Esse, inclusive, foi um dos motivos que fez com que o meu marido demorasse a fazer as primeiras investidas em mim. Junto com outro motivo que eu vou te trazer aqui, mas esse foi um dos fatores. Ele é um cara mais tímido, mais reservado e tinha medo da minha reação ali. Terceiro motivo, ele pode ter medo de estragar a amizade. Se vocês são amigos, ele pode ter medo do que você vai pensar, se de repente vai estragar tudo que vocês cultivaram ao longo desses últimos anos, então ele fica mais na dele, tá bom? Esse é um motivo. E temos também o outro que aí esse, em conjunto com a timidez, é o que levou meu marido a demorar a me procurar, e é o seu ex ser amigo dele ou vice-versa. A ex dele é sua amiga. No meu caso, o meu ex era um amigo, um colega dele. Então ainda tinha mais esse obstáculo. Nossa, ela é ex-namorada de um colega meu. Putz, será que vai pegar mal? Será que isso vai pra frente? Existe aquele medo de vou fazer um investimento de repente em algo que nem vai dar em nada. E aí eu vou gerar todo um desgaste, um burburinho, um sofrimento por conta do contexto. Será que vale a pena? Então pode ser uma motivação também. Quinto motivo, você tá sempre muito disponível, deusa. Você faz todos os movimentos ali, você fica procurando ele, você fica mandando mensagem pra ele, ele não tem nem espaço pra fazer nada por você, porque você toma todas as iniciativas ali. Então, além de você roubar o espaço dele, ele não sente que ele precisa se esforçar muito, consequentemente, quando você rouba a oportunidade de um homem de se esforçar por você, ele naturalmente vai se conectar menos, tá bom? Isso é inevitável. Sexta motivação, talvez você seja um pouco, não leva pro lado pessoal, tá? Mas eu quero que você analise as suas conversas. Talvez você seja um pouco amarga, crítica, exigente, pesada, é o tipo de pessoa que tá sempre reclamando de tudo. Vocês vão conversar e aí você já começa, porque meu dia começou assim, nossa, meu chefe, você não sabe, fulana fez tal coisa, nossa, porque... Gente, pelo amor de Deus, deusa, todo mundo tem problema nessa vida, tá bom? Agora, quando a gente tá, principalmente no início, eu não tenho nem intimidade com esse homem, ainda ficar cutucando, falando minhas coisas, reclamando, pelo amor de Deus, vou falar com a sua psicóloga isso, tá? Se você tem essa energia baixa astral, ficar reclamando, exigindo, cobrando, tudo que ele faz não tá bom, não é assim, não é certo, não é assado, ele deveria fazer diferente, você queria que ele te tratasse melhor. Pelo amor de Deus, não dá, né? Melhorar isso aí. Que nos leva à sétima motivação. E aí você não necessariamente é amarga, crítica, né, reclamona ali com a energia pesada, mas também não tem nada de maravilhoso para trazer para esta conversa, né? Você é meio picolé de chuchu, que é aquela coisa sem gosto, né? Já comeu um chuchu? O chuchu não tem gosto. Se você faz receitinhas com ele pode até ficar melhor, mas, gente, chuchu não tem gosto, tem nada, não é bom, não é ruim, não fede, não tem cheiro bom. Então você não tem muitos assuntos, você não desenvolve conversas, você não tem aquele papo legal, interessante, você não é divertida, você não traz leveza, pitadas de diversão ali com coisas do cotidiano, do dia a dia, e realmente fica difícil, né? Porque se não é legal, por que ele vai ter... De onde vai surgir a motivação, não é verdade? Não vai. E aí chegamos na oitava motivação, que é as tuas alfinetadas. Cuidado com isso, porque a gente, mulher, costuma fazer muito isso, tá? Às vezes você até é uma companhia super legal, ele adora conversar com você, vocês têm uma conexão, né? Quando a conversa flui, é gostoso. Só que de vez em quando, e aí talvez tenha começado a acontecer com mais frequência, observa aí o teu histórico, você começa a dar umas alfinetadas. Sabe aquela comunicação passivo-agressivo? Onde você faz uma piadinha tentando cutucar? Vou dar um exemplo que pode parecer bobo, mas se for usado com uma certa frequência, pode ser chato, tá bom? Ele tá online e aí ele não veio falar com você naquele momento. Você manda uma mensagem pra ele falando assim, e aí, não veio falar comigo? Aposto que tá conversando com várias mulheres aí, né?
Ou então ele fica uns dias sem falar com você e você manda aquela mensagem: nossa, ficou dias sem me mandar nada. Isso porque falou que gostava, né? Porque se gosta, faz isso, imagine se não gostasse. Existe um fundo de verdade no que você está falando? Claro que existe. Mas a forma como você está se comunicando, Deus que me livre. É aí que esse homem não vai querer se aproximar mesmo. É aí que ele não vai voltar a te procurar mesmo. Percebe? Então, cuidado com isto. Veja que todas essas motivações que eu coloquei para você aqui, elas não incluíram ter outra mulher no jogo. Por quê? Porque ter outra mulher ou outras mulheres, na verdade, pode vir a ser uma consequência de ações ou não ações que você está fazendo, deusa. Porque se você estiver com posturas e comportamentos legais, não vai ter espaço para outra mulher. E é claro que tem a questão do tempo, né, que eu coloquei que pode ser cedo, e talvez você tenha posturas e comportamentos legais, mas ainda é cedo, ele não pôde ver todo esse seu valor, todas as coisas que você tem para mostrar. Mas, mesmo assim, a outra mulher não é a causa, e sim a consequência, tá bom? E aí o que eu vou trazer para você nesse vídeo ajuda você a reverter essa situação, porque não tem nada pior do que ficar esperando. Se você não colocar em prática o que eu vou trazer para você, a consequência é você ficar aí sentada na sua casa, esperando, ansiosa e se fechando para novas oportunidades. Então, é importante você fazer alguma coisa sim para esse homem voltar a te procurar. Porque por mais que você fale, não, tô de boa, tô tranquila, deusa, no fundo do seu coração você vai ficar esperando ali. Existe um lugar interno aqui que vai ficar só aguardando quando este homem fizer um movimento. E esse lugar interno poderia estar sendo ocupado por outras coisas, outras pessoas, outros amores. Ou se movimentando em relação a ele, tá bom? Agora, não é fazer qualquer movimento, nem fazer várias vezes, tá? O que eu vou trazer para você aqui pode e deve ser feito uma vez, duas, no máximo, estourando em caso de exceção. Eu recomendo você fazer uma vez só. Isso porque tudo tem limite. Se você começa a reproduzir esse processo várias e várias vezes, isso passa a ser uma obsessão, isso passa a ser uma dependência por esse cara. Uma insistência em algo que já está se mostrando não ser produtivo, não ser benéfico para você. Então não caia no erro de ficar tentando várias e várias vezes isso. Você pode até tentar, mas com caras diferentes, porque aí você também vai melhorando na sua forma de conduzir esses passos que eu vou te passar. Então bora lá, como fazer isso na prática? Então, ó, eu vou te mostrar o que fazer para um homem voltar a te procurar, para esse homem voltar a te procurar. E aí a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: você provavelmente sabe, ou já ouviu falar, ou já pesquisou, né? E ouviu as pessoas falarem que basta sumir. Tem até a música, acho que é da Marília Mendonça com a Anitta, né? O tal do some que ele vem atrás. Some, some, some que ele vem atrás. Gostou da minha canção? Pois é, deusa, olha só. Não é bem assim, tá bom? O sumir não necessariamente vai fazer ele vir atrás. Presta atenção nisso aqui. O sumir só vai fazer ele sentir saudade com base no espaço que foi criado entre vocês, se houver algo de bom para que ele possa lembrar de você. Se só houveram coisas ruins, não teve nada de bom, ele vai dar graças a Deus que você sumiu. Ou, se não teve nada de ruim, mas também não teve nada de muito bom, pior, ele não vai nem perceber que você sumiu, minha deusa. É por isso que a gente não pode ser morna. Porque tem nada pior do que o cara nem perceber que a gente some lá e o cara tchan pra gente. Então, antes de você se... O sumir, né? Chá de sumir, é joguinho, não gosto disso, mas antes de você criar o espaço necessário para que ele sinta saudade, que ele sinta sua falta, que ele sinta saudade, né? A gente sente saudade de coisas boas, de memórias. Eu só posso sentir saudade de algo que eu já vivi. Eu vou sentir saudade das férias em Paris que eu tive? Tem como, né? Tudo bem, eu posso projetar na minha cabeça como seria ter umas férias em Paris, viver umas férias em Paris. Mas saudade eu não tenho como sentir.
Então, o que a gente vai trabalhar aqui é a saudade daquilo que já aconteceu e a vontade daquilo que eu quero que aconteça. Essa projeção. Eu nunca fui para Paris, mas eu imagino como seria. E quando eu vejo fotos das pessoas indo para Paris, tomando aquele cafezinho gostoso, aquele champanhe, comendo aquele croissant, vendo a Torre Eiffel, eu imagino como isso seria bom. Eu nunca vivi, mas eu imagino, eu projeto, eu sonho. Isso também me cria vontade de ir, de me movimentar em relação a isso, percebe? Então a gente vai trabalhar com esses dois movimentos. O primeiro é a saudade, e para isso a gente precisa ter criado sensações boas nele antes. Porque se você fosse a única mulher do mundo, tudo bem, a gente talvez nem precisasse mexer com isso, mas existem várias mulheres. E ele pode projetar viver coisas boas com várias delas. Então por que que ele investiria em você? Porque você, de alguma forma, é capaz de despertar sensações boas nele. Se vocês já viveram coisas boas, se vocês já tiveram experiências gostosas, leves, divertidas, né, que vocês dois se lembram com alegria e carinho, você já tem essa vantagem a teu favor, deusa. Mas você também pode criar isso, tá? A partir de agora. Como? Com coisas simples. Uma coisa que é muito legal, é simples, mas é muito poderosa, principalmente quando se trata de homens, é validar o ego deles. E aí, ó, pega essa sacada, isso aqui, ó, é show. Você vai pegar alguma coisa nesse homem, uma característica que seja peculiar, que seja muito específica e que não seja tão óbvio assim. Pode até parecer um defeito muitas vezes, dependendo de como as pessoas olham ou de como a sociedade olha, né? Então vamos supor que ele seja um cara tímido, um cara quieto. A nossa sociedade, ela valoriza mais as pessoas extrovertidas, expansivas, que falam, né? Tem toda essa cultura, assim. Mas aí você pode chegar para esse homem e falar: Joãozinho, posso te falar uma coisa que eu adoro em você? Cara, eu adoro, eu sou louca nesse seu jeito reservado de ser, sabia? A forma como você é um cara na sua, não fica buscando validação dos outros, não precisa de aprovação dos outros. Você se garante, você é um cara seguro, tem a sua postura, é mais introspectivo, é mais autoconfiante. Nossa, eu acho isso tão incrível. Você percebe o que você está fazendo aqui? Você pegou algo que às vezes esse cara, talvez ele nem tenha essa autoconfiança toda, tá? Mas quando você olha para ele dessa forma, ele passa a se enxergar assim através de você. E aí, não tô falando pra você inventar isso, tá bom, Deus? Você pega algo que faça sentido com o contexto e traga a sua verdade. Te dei um exemplo de como aplicar isso na prática. Mas, se esse cara, ele tem essa questão, por exemplo, de ser mais tímido, de ser mais introvertido, e às vezes ele até acha isso como um defeito. Então, uma parte dele que talvez ele não tenha tanto orgulho. E quando você fala isso, ele fala: caramba, peraí, isso pode ser uma força. Ela gosta de mim. Ela gosta de mim do jeito que eu sou. E ela faz eu ser melhor do que eu sou sozinho. Ela enxerga uma beleza em mim que eu não havia sido capaz de enxergar sozinho. Logo, ele vai gostar mais da versão dele através dos seus olhos, através de quando ele está com você. Isso valida o ego dele, gera sensações boas e positivas, e ele já faz uma associação boa com você ali, pá! Você já causa essa coisa da saudade, das memórias boas que a gente quer cultivar nesse homem de uma forma simples, rápida e prática, percebe? Então esse é o primeiro ponto, porque aí depois, lá no segundo passo, aí sim você vai se afastar, minha deusa. E ó, não deixa de se afastar, tá bom? Você quer que esse homem venha te procurar, certo? Então, você não vai continuar fazendo os movimentos. Se você mandar uma mensagem dessa, você já fez um primeiro movimento ali. Agora, acabou. Agora você vai se afastar para criar o espaço para que a saudade possa emergir. Afinal, a saudade, a sensação de falta, só pode existir quando há um espaço vazio. Quando não há espaço vazio, a gente não tem essa necessidade. E isso é importante para impelir ele a fazer os próximos movimentos. Aí depois nós vamos para o passo 3, que é causar aquela sensação que eu trouxe para você do como seria viajar para Paris. Então, como seria estar num relacionamento com essa mulher? Como é a vida dela, né? A gente precisa começar a causar essas
projeções, digamos assim, na cabeça dele. Como que você vai fazer isso estando afastada? Você tem suas redes sociais para isso. E ó, redes sociais, você não precisa criar nada artificialmente, tá? Não recomendo. Mas é lugar para você transmitir, demonstrar, transbordar, documentar a sua vida, para que ele possa sentir como seria estar em um relacionamento com você. Vamos pegar esse exemplo da viagem de Paris que eu achei bem legal? Você pode jogar no Google imagens de Paris e pode ser que venha um monte de porcaria. É uma imagem da rua que tinha um rato ali no canto. Uma imagem torta, umas coisas horrorosas, né? Mas aí você vai no Pinterest e aí você coloca imagens de Paris. E as imagens que estão ali, meu amor, você olha e você fala, Jesus, eu preciso ir para Paris. Como é que eu nunca fui para Paris antes? Eu preciso dessa viagem, eu quero essa viagem. É o mesmo lugar, as fotos do Google e as fotos do Pinterest. Mas o ângulo, a forma como a gente compõe aquilo, traduz uma imagem diferente, cria sensações diferentes, cria vontade de ir para Paris ou não. Se eu só ver as fotos do Google, talvez eu não tenha vontade, mas se eu começar a ver as fotos do Pinterest, aí essas vontades surjam. O que eu quero dizer com isso? Você vai escolher os melhores lados, os melhores ângulos e a melhor forma de transbordar a sua vida ali nas redes sociais para despertar esse desejo no cara, sem precisar criar nada artificialmente, mas apenas selecionando e filtrando aquilo que é mais estratégico, percebe? E aí sim, minha deusa maravilhosa, a gente chega no quinto e último passo. Quinto e mais importante, tá bom? Fazer este homem se esforçar. Como que você faz isso? Não aceitando pouca coisa. Aqui você vai inverter o padrão. Quando esse homem fizer o movimento de vir atrás de você, e ele vai fazer, pode ser que esse movimento ainda venha com pouco esforço. Pode ser que esse movimento ainda seja um nível 2, 3, 4, porque já que lá no passado talvez você estivesse acostumado com esses movimentos, ele acha que é isso aí e bora, né? Mas agora você vai mostrar para ele que as coisas não serão mais como eram antes. Ou de repente não eram antes, mas que não são como ele está acostumado com as outras mulheres, que com você é diferente. Então se ele vier com um papinho de uma conversa mole, vamos na minha casa, né? Aqueles convites sem vergonha que a gente sabe, inverte. Ao invés de você ficar constrangida com um convite sacana desse, você vai fazer ele ficar constrangido. Como? Ir na sua casa amanhã? Eu já tenho um compromisso. Mesmo que o compromisso seja você com você mesmo. Qualquer coisa é melhor do que na casa do cidadão, né? Ficar vendo TV, estudando, lendo um livro, pelo amor de Deus. Esse é um compromisso muito mais digno do que na casa do cidadão. E aí você complementa. Mas, se você quiser me levar em tal lugar, você pode colocar um lugar ou uma ideia de lugar, né, um contexto que fique mais digno para você. Aí você vê se rola, de repente, um upgrade desse convite. Ou então, se ele só vier com conversinha furada, coloca umas perguntas ali nessa conversa que sejam... Que exijam mais da capacidade cognitiva dele que ele precise pensar para responder. Por exemplo, você comenta alguma coisa da sua vida e aí emenda um gancho e pergunta, e você? Quais são os seus objetivos de longo prazo? Quais são os seus valores? Teve uma pergunta que uma aluna minha fez para um cara que ela estava saindo que eu achei fantástica. E é uma pergunta que o cara vai ter que se esforçar para responder. Você se considera um homem próspero? Por quê? Deusa, é uma pergunta que não dá para responder assim, qualquer coisa, né? A gente precisa pensar. E essas duas situações que eu coloquei para você aqui, tanto das perguntas, né, da conversa, como do convite para sair, vão exigir mais desse homem. Aqui a gente chega na filtragem. Separamos o joio do trigo, separamos os meninos dos homens. Se ele tiver preguiça de dar o próximo passo, que é fazer um upgrade do convite, ou responder as suas perguntas à altura, se esforçar, construir uma mensagem ali, um contexto para responder a tua pergunta, significa que ele não te quer tanto assim. O nível de interesse dele é abaixo de 4. Só amizade, flerte ou coisas casuais. Você separa o cara que te quer de verdade daquele cara que te quer quando a carência bate, quando ele se esforça para atender os teus termos no seu momento e não somente nos termos dele e no momento dele. Então segue esses passos
que você vai conseguir fazer esse homem interessante voltar a te procurar. E se não for ele, tchau, meu filho, vai embora, que tem outros homens maravilhosos para eu conhecer aí na minha vida que vão me valorizar como a deusa maravilhosa que eu sou, tá bom? Meu amor, me conta se esse conteúdo fez sentido pra você. A tua opinião é muito importante pra mim, tá? Deixa um comentário aqui embaixo se isso fez sentido. Show? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.